A paz do Senhor, irmãos. Abra, por favor, a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Amém? Todos acharam? Nós iremos ler a partir do verso de número 9, Lucas 18, 9. Verifica se tem alguém do seu lado, sem a Bíblia Sagrada, algum visitante. Compartilhe a palavra com ele para todos poderem participar do culto a Deus. Amém? Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, precisamos da Tua ajuda, Senhor. Somos carentes de Ti, meu Senhor. Dependemos de Ti, meu Senhor. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. Como um galho solto de uma árvore não tem vida, assim somos nós longe de Ti. Deus, que o Senhor venha falar ao coração da Tua igreja nessa noite. Revela a Tua vontade, o Teu querer a cada um de nós, Senhor, para que venhamos ser edificados, Senhor, como igreja do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém? Pode tomar seu assento, irmãos. Graças a Deus. Mais uma parábola que o Senhor Jesus conta, a segunda aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, ao relatar essa parábola, logo no versículo 9, ele já dá o seu parecer, ele explica o que Jesus quis dizer com a parábola antes mesmo de contar a parábola. Então ele meio que já adianta a sua interpretação da parábola no versículo 9, quando ele diz: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então Lucas, ele já dá a explicação da parábola que se seguia. Ele segue o mesmo costume da parábola anterior, a parábola do juiz iníquo, né? Que você vê no verso 1 do capítulo 18, Lucas também explicando a parábola antes mesmo de ela ser contada. Então no verso 1 você vê: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Lucas segue o seu costume aqui de explicar a parábola antes mesmo de relatar o fato. E essa parábola, irmãos, ela é autoexplicativa, né? Nós lemos e facilmente nós entendemos, até mesmo por causa dessa introdução que Lucas dá no versículo 9. Então, facilmente a gente consegue entender, perceber qual é a mensagem que o Senhor Jesus ele queria passar ao relatar esta pequena parábola. Não é uma parábola tão complexa de se entender como algumas outras. Essa é uma parábola de fácil aplicação, de fácil entendimento. Então, nós sabemos que 2 homens foram ao templo para orar. Então, no versículo de número 10, a parte A do verso, diz: 2 homens subiram ao templo a orar. Então, Jesus, primeiro, ele não separa, ele não discrimina, ele não categoriza nenhum dos dois. Ele fala simplesmente: 2 homens foram ao templo orar. Como nós aqui nessa noite. Quantos de nós estamos aqui? Viemos aqui com o propósito de orar. Então, somos homens no meio da multidão, somos pessoas, né, entre aspas, sem face, sem rosto. Estamos no meio de uma multidão que vai ao templo invocar o nome do seu Deus, orar ao Senhor, clamar a Ele. Somos no meio da multidão. Não há diferença entre mim e você, não há diferença entre você e quem está ao seu lado. Nós estamos aqui em par de igualdade, uns com os outros. Todos nós viemos ao templo de Deus essa noite, com o propósito de orar, de invocá-lo. Só que depois de Jesus igualar a todos
não discriminar, não separar, no início do verso 10, ele faz uma pequena separação em relação a esses dois homens. Aí ele vai e categoriza, ele diz, olha, um desses era um fariseu e o outro era um publicano. Quando você ouve a palavra fariseu, provavelmente, hoje em dia fariseu ele é sinônimo de hipócrita, não é isso? Então quando você é mó fariseu, você já entende como insulto. Pô, os caras estão me chamando de hipócrita, de falso, de duas caras, enfim. Você não tem a palavra fariseu por elogio. E quando você ouve publicano, você entende, publicano era cobrador de impostos, então era um ladrão. Então a gente interpreta essa parábola com a interpretação e com o significado que nós temos para essas duas palavras, esses dois tipos de pessoas de hoje. Só que para a gente entender o real significado, a magnitude do ensinamento de Cristo nesta parábola, é importantíssimo nós sabermos quem de fato eram os fariseus e os publicanos naquela época, no momento que Jesus contou aquela parábola. Porque quando ele contou aquela parábola, inicialmente ele tinha ouvintes primários, pessoas que estavam ali à sua frente, ouvindo ele contar. Então a questão não é o que é um fariseu, o que é um publicano para mim hoje. A questão é quem eram os fariseus, quem eram os publicanos para aquelas pessoas que Jesus estava falando. Fariseus, irmãos. Fariseu, até separei alguns tópicos aqui para a gente falar sobre esse tipo de segmento dentro dos judeus ali do primeiro século. Os fariseus eram um dos 3 principais grupos religiosos de Israel. Existiam outros, porém os 3 principais eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Os fariseus, eles eram os principais. Os fariseus eram sinônimo de zelo pela lei. Os fariseus eram sinônimo de pessoas que zelavam, guardavam a tradição, a lei, até a última instância. Eles eram ferrenhos, eles não davam braço a torcer. A história diz que eles eram descendentes eclesiásticos, ou seja, eles herdaram a doutrina daqueles que não deram braço a torcer nos exílios. Aquele povo de Israel que não se vendeu aos deuses pagãos, aquele povo de Israel que não se misturou, aquela parte do povo de Israel que não se corrompeu, não se entregou à idolatria. Os fariseus herdaram essa parte religiosa dessas pessoas e eles seguiam esse tipo de ensinamento, iam até a última instância. Eles eram patriotas ao extremo, eles eram muitos patriotas. O nome fariseu, ele vem do hebraico e significa parache, quer dizer separar. Então, quando você chamava uma pessoa de fariseu naquela época, você estava falando que ele era separado. Ele separou a sua vida totalmente, se consagrou completamente ao ministério, à lei, à devoção, ao templo, e faziam vigílias e orações, estavam constantemente no templo, nas sinagogas, e abriam o rolo das leis, e liam, instruíam, ensinavam, eram mestres. O fariseu naquela época, eles eram mestres. Um judeu olhava para um fariseu e o respeitava, porque o tinha como o seu tutor, o seu mestre, aquele que iria instruí-lo nos caminhos da salvação, iria instruí-lo na lei do Senhor, essa lei que era pura, que não podia ser manchada, maculada com nenhum costume de nenhum outro povo. Então essa era a visão do fariseu para um judeu do primeiro século. Era assim que ele entendia um fariseu, não como nós entendemos hoje. Assim era um fariseu para eles. O grupo, os fariseus, eles surgiram 2 séculos antes de Jesus, de um grupo que surgiu a partir da revolta dos Judas Macabeus. Não sei se todos aqui sabem, mas 2 séculos antes de Jesus nascer, quem governava aquela terra era o Império Grego. E eles tinham o costume de, quando eles dominavam, eles faziam o quê? Queriam aculturar todos os países e os territórios que eles tomavam. Então eles queriam introduzir a cultura grega, ou o helenismo, aonde? Em Israel. E eles queriam ali disseminar a sua cultura. Eles tinham um propósito não apenas de dominar a nação, eles queriam acabar com a cultura da nação dominada. Eles queriam extirpar do meio do povo todo resquício
que eles tinham como identidade. Se eles eram judeus, tinham a lei de Moisés, a Torá para seguir, qual era o propósito dos gregos? Olha, nós vamos disseminar todo o nosso conhecimento de tal maneira que as gerações esqueçam da sua própria cultura, percam a sua própria identidade. Esse era o propósito dos gregos. E quem se levanta numa revolta, num motim contra eles? Judas de Macabeu se levanta com alguns homens, vencem os gregos, libertam Israel novamente. E quem surge no meio desse povo que libertou Israel? Os fariseus, patriotas. Os fariseus defendiam Israel. Os fariseus eram louvados pelo povo. Os fariseus, eles eram reconhecidos como grandes homens de Deus. Então Jesus usa a pessoa do fariseu para poder ilustrar esta parábola. Por que ele fez isso? Porque era o maior grau de santidade. Era a pessoa que aos olhos do povo estava mais próximo de Deus. Se você perguntasse para um judeu naquela época, olha só, quem está mais perto de Deus para você? Falava, os fariseus, doutores da lei, separados para o ofício, estavam preparados para instruir, para ensinar todos os seus discípulos. Então Jesus usa esse tipo de pessoa para contar a sua parábola. O engraçado é que quando Jesus ilustra o fariseu na parábola, ele diz que o fariseu ora dizendo o seguinte: ó Deus, graça eu te dou, versículo 11, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Irmãos, ele estava falando alguma mentira? Ele era um ladrão? Ele era um adúltero? Ele era como aquele publicano que a gente vai falar daqui a pouco, fazia as mesmas coisas que aquele publicano fazia? Não, ele não estava mentindo. E seguindo a sua oração, ele diz, no versículo 12, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Eles pegavam todos os cereais, a colheita, e separavam o dízimo meticulosamente. Nem um grão a menos, nem um grão a mais. Eles eram fiéis à risca no seu dízimo. À risca. Jejuavam quantas vezes por semana? 2. Segundo a lei, apenas um jejum era obrigatório, que era no dia da expiação. Isso você pode ver lá em Levítico 23, 27. Quando a lei diz que o povo deveria afligir a vossa alma. Em algumas traduções diz jejuar. Somente no dia da expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur, que o judeu tinha uma obrigação religiosa de jejuar. É claro que eles jejuavam fora, né, dessa obrigação religiosa, como nós vemos o caso do próprio Senhor Jesus jejuando e outros mais. Porém, como obrigação religiosa, o encargo religioso, o preceito religioso de jejuar era uma vez por ano. Então ele pegava aquilo que era uma vez por ano e fazia 2 vezes por semana. Ou seja, Jesus mostra que esse fariseu ele estava além do cumprimento da lei. Ele estava além do cumprimento da lei, porque ele não jejuava uma vez por ano, no dia do perdão. Ele jejuava era 2 vezes por semana. Agora multiplica aí, 2 vezes por semana, 4 semanas no mês, 12 meses no ano. Quantas vezes a mais do que uma vez por ano esses homens, no caso, este homem jejuava? Extremamente religioso. Extremamente religioso. Esse era o religioso da época de Jesus. Esse era que hoje, se estivesse aqui, eu e você louvaria. Nós olharíamos para ele e falaríamos, olha só, esse é homem de Deus mesmo, hein? Esse daí, olha o que ele faz. Vem em todos os eventos, faz todas as coisas, realiza tudo o que se pede. Esse aí é fiel em toda obra, esse é pau para toda obra. Nós iríamos louvá-lo. Como aquela multidão viu essa parábola, provavelmente louvou este fariseu que jejuava 2 vezes por semana e era fiel no seu dízimo. Publicano era totalmente oposto. Totalmente oposto. Jesus ele trabalha com extremos, irmãos. Um paradoxo. Ele pega um homem que era a santidade em pessoa e pega o homem que era o diabo encarnado, quase. Era o pecado em pessoa. Publicano era um judeu traidor. Por que traidor? Porque ele era um cobrador de impostos. Cobrava impostos do seu próprio povo e os entregava a quem? A nação opressora. E nesse caso aqui, nessa época, já era Roma. Para você ver que o próprio Senhor Jesus, ele identifica que quando um paga imposto para outro,
Você paga imposto para aquele sobre o qual você está o quê? Subjugado. Está abaixo. Aqui em Mateus, abra comigo, por favor, Mateus 27, marca que a gente vai voltar. Mateus 17, 24. Mateus 17, 24. Provavelmente na sua Bíblia, os editores devem ter colocado Jesus paga o tributo. Não é isso? Continuando aqui então a leitura no verso 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. Não, foi uma pergunta, né? O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estarter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então Jesus pergunta para Pedro: vem cá, Pedro, quem que os reis cobram impostos? Dos seus ou dos outros? Dos outros. Eles não cobram impostos dos seus filhos. Então mostra que o pagamento de tributo era um pagamento de um povo subjugado ao povo que o dominava. Então Jesus pagou esse tributo. E tem aquela passagem mais famosa ainda, né, quando tentam a Jesus falando: olha, temos que pagar, não temos que pagar, porque os fariseus eram patriotas, não é? Eles queriam um Messias libertador que iria libertá-los da escravidão, do jugo romano. Devemos pagar, não devemos pagar, Jesus? Ele pergunta: de quem é essa inscrição aqui? De quem é essa face aqui? Ah, de César. Então dê a César o que é de César. Não foi essa a resposta de Jesus? Porque as moedas tinham o rosto de César. Então Jesus fala que tem que pagar, não tem que pagar, você tem que pagar seus impostos. Então Jesus aqui, ele reconhece que a nação opressora era Roma, o império opressor era Roma. Voltando para o caso do publicano, irmãos, então nós vemos um judeu que trai a sua nação, que está em complô com os romanos, cobrando do seu próprio povo impostos. E não bastasse isso, irmãos, a maioria deles tinha uma fama de quê? De ladrão. Lembra de Zaqueu? Lá no capítulo 19 de Lucas? Vamos voltar lá para Lucas 18, onde nós estávamos. Aí no capítulo 19, logo em seguida, né, nós vemos o seguinte, ó, no início do capítulo 19, Zaqueu, o publicano. Você vê que Zaqueu era publicano, Jesus repousa na casa de Zaqueu, Zaqueu, ele se converte, o que faz? Ele pega toda a sua fortuna e tenta retribuir quadruplicado aqueles que um dia ele roubou, como a lei mandava, quadruplicado. Então ele reconheceu que realmente ele estava fazendo o quê? Roubando, defraudando os seus próprios irmãos. Então o publicano naquela época era a pior ofensa possível. Era aquele tipo de pessoa que você não gostaria de estar ao lado. Aquele tipo de pessoa que você evitava, passava de um lado, você passava do outro, você evitava ao máximo, só ia diante dele como tinha que pagar os seus impostos, eles iam coletar os seus impostos, e provavelmente todo judeu dava o amaldiçoando. Toma, seu traidor, toma, seu maldito, toma, que você que é um traidor da nação de Israel. O quanto esses homens eram, irmãos, desrespeitados, humilhados naquele tempo. Não estou dizendo que eles não mereciam, porque de fato eles eram traidores e ladrões. Um outro exemplo disso, como nós vemos lá, João Batista, alguns publicanos chegam até ele e perguntam: e nós, o que devemos fazer? O que João Batista fala para eles? Olha, só cobre o que é para cobrar. Não cobre a mais. Não deixe de ser publicano, mas cobre só o que convém cobrar. Então você vê que realmente os publicanos, eles tinham essa fama de pegar a mais do que convinha. E o pior ainda, irmãos, é que o chamar de publicano alguém era uma ofensa. Pensa na pior ofensa que você pode ouvir hoje. Naquela época era te chamar de publicano. Você vê o próprio Senhor Jesus, em Mateus 18, quando ele ensina a disciplina na igreja, ele fala: olha, se seu irmão pecar contra você, está lá em Mateus 18 isso. Se o teu irmão pegar contra você, você chama ele no canto e repreenda ele. Se ele não aceitar, você pega mais um, mais dois, vai até ele, vocês dois, vocês três,
repreende ele com testemunha. Se ele não aceitar, você vai diante da igreja, repreende ele. Se ele não aceitar também, o que Jesus fala? Olha, deixe ele de lado, considere ele um gentil, ou seja, um incircunciso, um que não faz parte do seu povo, e publicano. O próprio Senhor Jesus falou que quando um irmão não aceita a repreensão do Senhor 3 vezes seguida, ele deve ser considerado como um gentil e um publicano. Ou seja, um que não é da nação ou um que é da nação, mas trai a nação. Então, para vocês verem a fama do publicano, para você ver o tipo de pessoa que era um publicano, o pior da sociedade. Aí Jesus vai e faz o quê? Ele pega esses 2 tipos de pessoas, irmãos. 2 tipos de pessoas. Um fariseu perfeito e um publicano pecador. E os 2 fizeram o quê? Foram ao templo orar. Como eu, aqui hoje, como você, aí aonde você está. Entramos pela porta do templo e viemos orar ao nosso Deus. Com que propósito? Com o propósito final de sairmos deste local justificados, aceitos por Deus, reconciliados com eles, feitos amigos deles, sendo seus filhos, herdeiros dele, salvos por ele. Esse é o propósito pelo qual você está aqui nessa noite. Esse é o propósito pelo qual eu estou aqui nessa noite. Eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero estar próximo a Ele. Eu quero estar junto dEle. Eu quero ser salvo por Ele. Só que o comportamento ou o coração desses 2 homens faria toda a diferença de como eles iriam sair daquele local. Talvez hoje você entrou por essa porta querendo ouvir uma palavra de avivamento, uma palavra que iria te dar uma injeção de ânimo, iria te fazer você pular da cadeira, e você seria recarregado para iniciar o seu final de semana e estar aqui domingo pela manhã para ter uma outra carga de bênção. Talvez você veja aqui com esse propósito, talvez você veja aqui pensando nisso. Só que, irmãos, o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, como eu disse, é único e exclusivamente nos reconciliarmos com Deus. E o que fará diferença nisso? O nosso coração. Jesus não olhou para as longas vestes do fariseu. Jesus não olhou para aquelas roupas bonitas que arrastavam pelo chão, aquelas que tinham várias franjas, quando todo mundo via aquele homem santo passando, abriam um lugar para ele e deixavam passar para ele poder passar com a sua santidade externa. Jesus, ele contemplava e contempla os corações. Talvez você olhe para o seu irmão que está do seu lado hoje. Para você, ele é pura santidade, santo, puro. Talvez você olhe para ele e fale assim, poxa, eu queria ser santo como fulano. Fulano parece uma pessoa tão boa. Fulano parece uma pessoa maravilhosa. Eu vejo ele andando, vejo como ele cumprimenta o irmão, a paz do Senhor. E você vê todo aquele proceder, você vê esse irmão é irmão de Deus. Eu quero ser como aquele irmão, eu quero ser como ele. Talvez você olhe para alguém do seu lado, com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades cotidianas, diárias. Talvez você olha para ele e não dá nada por ele. Quem é ele? Você quase não vê, não sabe nem o nome. Está aí do seu lado. Você não enxerga. Você enxerga o outro que está do seu lado. Quando eu falo você, irmão, não leva para o lado pessoal, não. Estou falando, eu também. Todos nós não fugimos desse pré-julgamento, tá? Então nós olhamos para essa pessoa e falamos assim, poxa, aquele é de Deus. Olhamos para o outro, isso aqui não chama muita atenção, não. Nos lembra Samuel na casa de Jessé. Olhamos para o homem, olhamos para as suas ações externas. Até aos olhos do homem são boas ações, como as dos fariseus. Mas só tem um que contempla o coração de cada um. Só tem um que sabe o que está no seu coração nesta hora, nesta noite, neste lugar. Só tem um que sabe o que você está passando. Então, se você hoje se sente um publicano, entrando no templo, sem esperança, olhando para o seu pecado, para a sua incapacidade, mas arrependido, com o coração quebrantado, contrito, olhando para dentro de si, não enxergando nada, além de dor, de medo, de vontade de clamar e pedir perdão para Ele, se você se sente assim, desvalorizado até mesmo por você, saiba que Deus, Ele contempla o seu coração. Isso é tão bom, irmãos. Isso é tão confortador. Porque quando todos os homens olham para a gente e não veem nada de bom em nós, quando todos os homens olham para você e não vêem nada de bom em você,
Você sabe que existe um que te entende melhor do que você mesmo se entende, que conhece o teu coração e conhece todas as tuas causas. Esse é Jesus. Então esses dois homens no templo, um começa a orar e diz: graças te dou, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou um adúltero, não sou um roubador, jejuo, dizimo. E está vendo aquele publicano ali? Está vendo aquele publicano? Zé ninguém ali, olha. Eu não sou como ele. Eu sou melhor do que ele. Quantas vezes nós olhamos para alguém que está ao nosso lado e nos achamos superior, melhor do que essa pessoa? Quando vemos a pessoa fazer qualquer coisa, a gente pensa assim: pô, se fosse eu fazia melhor. Em vez de meter a mão junto e fazer o que a pessoa não fala assim, deixa fazer, mas se fosse eu faria melhor. Esse era o publicano. Com a sua religiosidade, é o fariseu, com a sua religiosidade, mas o seu coração, como Jesus fala lá em Mateus 23, era como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro havia defunto, osso, podridão. Deus contempla os nossos corações. Deus pesa cada uma das nossas atitudes e das nossas obras. Você pode ser a pessoa nessa noite que mais faz coisa para essa igreja, mas Deus pesa as tuas obras. Deus conhece as intenções do teu coração. Deus sabe as motivações que te fizeram fazer o que você faz. A pergunta não é o quanto eu faço, a pergunta é o porquê que eu faço. O que me motiva a fazer o que eu faço? O que me motivou a me trazer aqui nessa noite, trazer essa mensagem? Será que eu vou lá com esse pensamento: eu vou pregar muito essa noite, eu vou arrebentar, todo mundo no final do culto vai apertar minha mão, bater na minha escola e falar assim: pastor Renan, você arrebentou. Isso que me motivou a vir aqui essa noite? É isso, irmãos, que motiva você a fazer uma faxina na igreja? É isso que motiva você a fazer um evangelismo? É isso que motiva você a cantar? É isso que motiva você a tocar? É isso que motiva você a pregar, irmãos? A sua glória, o reconhecimento humano, aquilo que um homem pode te oferecer, te dar, irmãos, os elogios, irmãos, a exaltação que você vai ter, o reconhecimento que você vai ter, é isso que te motiva a fazer o que você faz? Os outros podem te ver, podem te achar o bambambão, nota 10, mas Deus contempla o teu coração, as tuas ações e pesa cada uma das tuas obras. O cuidado para você não ser achado em falta. Você faz porque o pastor vê? Eu faço porque o pastor vê? Ou eu faço porque tem um Deus no céu que não tem para onde fugir, não tem para onde ir? Eu posso me esconder numa caverna, eu posso subir os altos céus, eu posso descer a profundeza dos mares, mas Ele sabe a intenção do meu coração, de maneira que não há nada que eu faça que eu possa enganá-lo, que eu possa fingir para Ele, que eu possa vestir uma máscara. Não, irmão. O fariseu poderia enganar todos, mas não engana aquele a qual ele ora. Ele poderia enganar todos, mas ele não pôde enganar, e era justamente o principal, aquele que não pode ser enganado jamais, irmão. A esse ele não era enganado. Publicano, você vê que a Bíblia fala que ele ficou de longe, ele não entrou bem para dentro do templo, bem próximo, lá o local de culto, não, ele ficou lá fora, entrou, ficou quase na porta. Ele provavelmente olhou aquele local, olhou para si, olhou para as suas atitudes, para aquilo que ele fazia, pisou ali e deve ter pensado: isso aqui é local santo, eu não vou entrar mais do que isso aqui é um local santo. Isso significa, irmãos, reverência. Ele teve reverência, irmão. Ele ficou de longe, ele sabia da sua situação, ele teve reverência. E não só isso, não levantou os olhos para os céus. Sabe por que ele não levantou os olhos, irmãos? Porque os judeus, como nós vemos nos Salmos, no Antigo Testamento, criam que Deus realmente habitava nos céus. O céu era a morada do Altíssimo. Lá no Salmo 115, versículo 16, você vê isso. Porque os céus dos céus são a morada de Deus. A terra é o local onde Ele descansa os seus pés. Então, quando o judeu levantava os seus olhos aos céus, ele contemplava a Deus, o meu Deus, o Deus de Israel. Ele levantava os olhos assim, queria contemplar a face de Deus. Mas o publicano não, o publicano ele não levanta os olhos, ele abaixa a cabeça, porque ele não se achava digno de contemplar a Deus. Ele tinha temor, irmão, isso é temor. Ele temia a Deus. E mais do que isso, ele batia no peito, sinal de humilhação.
Ele batia no seu peito e falava o quê? Tenha misericórdia de mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, pecador. Arrependimento. Irmãos, o arrependimento é o que nos une a Deus, irmãos. A fé de um coração arrependido, irmão. A fé de um coração arrependido faz a graça de Deus mover sobre você e te salvar, irmãos. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, irmão, nada adianta. Se você não é um pecador arrependido, de nada adianta você fazer o que você faz. Se você não se arrependeu profundamente, amargamente pelos seus pecados, se você olha para as suas obras ainda e acha que você é muito bom, o que você faz e o que você faz é o melhor, irmãos, e não tem arrependimento pelos seus pecados, eu digo que nada adianta. Tudo o que você faz não adianta. Deus aceita obras, não de pessoas que querem se justificar por elas. Deus aceita as obras daqueles que já foram justificados pelo seu arrependimento. Deus, Ele quer sim suas obras. Não pense, não leve por um lado errado, que eu estou desmerecendo as boas obras. Não é isso. Mas as boas obras só fazem sentido na vida do cristão quando o cristão tem um coração arrependido. Sabe por quê? Porque as tuas obras não terão mais as motivações erradas. Foi o que eu falei ainda há pouco. O que te motiva? Se você faz tudo aqui, se você tira um papel de bala do chão com alegria no seu coração, irmãos, isso é maior do que qualquer outra coisa que alguém faz por fazer para receber elogio dos outros. O que motiva é que faz a diferença, meu irmão. Se o seu coração é um coração arrependido e você faz por gratidão, aí sim, Deus recebe a sua oferta. Essa sua obra é uma oferta agradável a Deus, porque Ele sabe que você faz por amor. É aquela obra em gratidão, irmãos. É obra em gratidão. A gente sabe que a Bíblia diz que a salvação não é por meio de obras, é pela graça mediante a fé. Mas nós não estamos isentos das obras. As obras seguem os salvos. As boas obras que são feitas com o coração puro. Como que funciona as boas obras dentro da nossa crença cristã? Eu fui salvo pelo meu arrependimento e minha fé em Cristo. Com isso, eu começo a produzir frutos. Você começa a fazer boas obras, não porque você quer receber algo de Deus, mas simplesmente porque você o ama. Você ama a Deus e você quer fazer o melhor para Ele, e por isso você faz com um coração puro. E é essa obra que Deus recebe, não a obra de um coração interesseiro. Porque se a gente não vigiar, irmãos, até as boas obras que a gente faz é uma obra má. Em que sentido? Eu vou fazer o bem para me sentir bem. Tem gente que fala assim, não é? Eu vou fazer o bem para me sentir bem. Até o bem que ele faz tem um propósito, tem um fim de agradar a si. Essa é a obra religiosa, uma obra interesseira que faz, não toma nada cá. Eu faço, mas eu espero receber algo da parte de quem está recebendo ou da parte de Deus. Mas não, a obra cristã e a obra pura é aquela que você faz, é aquele amor sincero, como Paulo falou aos Coríntios, não há interesse. Você faz porque você ama, você faz porque você quer agradar, você faz porque você olha para você como aquele publicano se sente um indigno, um pecador, um miserável. Você olha para si e fala, por que eu estou aqui? Eu não sou digno de estar nessa plataforma, eu não sou digno de estar sentado neste banco, eu não sou digno de ser chamado pelo seu nome, mas Ele me resgatou, Ele me amou, Ele me salvou, Ele morreu no meu lugar, Quando eu era um pecador, Ele prova o seu amor para conosco quando nos ama, quando nós éramos dignos de pena, de morte, não dignos de amor. Paulo fala, porque por um justo alguém pode ousar morrer, mas Ele prova o seu amor para conosco, como? Morrendo pelo pecador. Então quando você contempla esse amor, meu irmão, seu coração se sente de alegria, e você quer fazer boas obras, em gratidão a esse Deus maravilhoso. E Ele receberá toda a boa obra que você fará. Mas enquanto as nossas obras não tiverem a motivação correta, irmãos, serão trapos de imundícia. Como todas as obras dos fariseus. Lembra do Sermão do Monte? O que Jesus falou dos fariseus? Olha, eles oram na praça em pé para ser visto. Eles jejuam e ficam com aquela carinha triste de quem está jejuando para ser visto pelo homem. O que adiantava fazer esse tipo de obra, irmãos? Se o fim dela não é glorificar a Deus. A pergunta é, o que você faz? Tem que propósito? Glorificar a Deus ou de receber elogios? 2 tipos de homens. Os 2 entraram no templo. Os 2. Somente um saiu aceito por Deus. Somente um
saiu justificado por ele. Sabe o que é justificado? Feito justo. Eu te justifico pelo teu arrependimento, pela minha graça eu te justifico. O meu favor imerecido. Publicano, você não é bom, você é um pecador, você é um miserável, você é um traidor, mas como você está arrependido pelo seu erro, pelo teu pecado, eu te justifico, vai em paz para a sua casa, seja justificado, porque você chegou a mim mediante fé, de um coração arrependido, e por isso, pela minha graça, eu te justifico, vai em paz, como aquela prostituta, vai, te perdoo, não peques mais, desceu justificado para a sua casa, enquanto o outro saiu do templo, cumpriu mais a sua obrigação, mais uma das suas obrigações religiosas, ele deve ter marcado num papelzinho, igual aqueles presos anotam os dias na parede da prisão, ele deve ter marcado no seu papelzinho, mais uma obrigação religiosa cumprida no dia de hoje, vou bater o meu recorde em relação a ontem, cumpriu mais uma das suas obrigações, mas saiu como entrou. Deus contemplou a sua oração, Deus viu as suas obras, que eram boas diante dos homens, mas diante de Deus eram totalmente reprováveis, porque não eram obras frutos de um coração puro. Irmãos, as nossas obras, elas têm que ser frutos de um coração puro, tem que ser frutos de um amor genuíno, tem que ser fruto de um amor a Deus acima de todas as coisas. Isso é a obra de um cristão, é assim que tem que ser a obra de um cristão, a obra que é produzida e gerada por um coração cheio de amor para com Deus e para com o seu próximo. Qualquer outro tipo de obra vai ser pesada e vai ser rejeitada por Deus. Qualquer outra motivação que está no seu coração, que te faz produzir o tipo de obra que você produz, irmão, te afasta de Deus, não te aproxima, porque Ele vai contemplar a sua falsidade, Ele vai contemplar cada dia a sua hipocrisia, Ele vai contemplar a cada dia a sua falsidade, e vai acabar mais se distanciando, porque Deus é santo. Agora, quando você se achega a Ele com o coração quebrantado, irmão, como já dizia Davi, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza, irmãos, quem se achega diante dEle com o coração puro. A pergunta que eu quero deixar para os irmãos aqui nessa noite é: quem você é? Em quem você se enquadra? No grupo dos fariseus ou no grupo daqueles que se arrependem? No caso da parábola, no grupo dos publicanos. Pequei, sim, reconheço, mas em arrependimento e fé eu busco ao Senhor. Com reverência não me aproximo, com temor não ouso levantar os olhos aos céus, com arrependimento socando o peito, tenha misericórdia de mim. Se você for deste grupo, irmãos, essa noite você vai ser com paz de Deus no seu coração, crendo e sabendo que você recebeu o perdão de Deus para você nessa noite, porque não há acusação contra aqueles que se aproximam de Deus mediante o sacrifício de Cristo. Não há acusação contra esses, irmãos. Você sairá daqui hoje salvo, você sairá daqui hoje com paz no seu coração, a paz de Cristo, aquela que excede todo e qualquer entendimento, aquela paz que o mundo não compreende, não entende, porque não conhece, porque não vive, porque não tem dentro de si. Essa paz que o Espírito Santo de Deus quer preencher o teu coração nessa noite. Mas se achega a Ele com arrependimento e fé. Não importa o que você fez, meu irmão, não importa o que você fez hoje, não importa o que você tem feito, não importa a sua vida de agora para trás, se você se chegar diante de Deus com um coração sincero, puro, como aquele coração daquele publicano, você será aceito por Deus nessa noite. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso